No final de uma autêntica maratona de 20 horas, o Conselho de Ministros aprovou ontem a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. No final da reunião, que acabou às 4 da manhã, foi emitido um comunicado lacónico a anunciar apenas que o documento está pronto para seguir para o Parlamento. O orçamento retificativo deste ano também ficou fechado. Há fumo branco da presidência do Conselho de Ministros. O Governo fechou a proposta do Orçamento do Estado depois de 20 horas de reunião. Uma maratona que já tinha acontecido no domingo, quando os ministros reuniram mais de 12 horas. Do encontro e sobre as contas nacionais, sabe-se apenas isso, que o documento foi fechado e ainda que ficou aprovado o orçamento retificativo deste ano. As dúvidas são ainda muitas sobre quanto é que os portugueses vão ter de pagar mais de impostos. A única garantia é que o aumento da carga fiscal vai ser enorme, mas dentro do Executivo a vontade é conseguir reduzir este peso que vai entrar nas javas e as carteiras dos portugueses. O Governo envidará todos os esforços e tem vindo a trabalhar já há várias semanas nesse sentido para reduzir o mais possível a sobrecarga que terá que haver em matéria fiscal para cumprirmos as metas orçamentais a que estamos obrigados. E essa redução passará necessariamente por um esforço muito grande que está a ser feito de contenção de despesas da parte do erário público. Sabe-se que dentro do Governo o desconforto é grande entre os ministros, principalmente com o CDS a defender um maior corte na despesa de forma a aliviar os impostos. O IMI deve mesmo manter a cláusula que impede aumentos superiores a 75 euros no próximo ano, mas para isso é preciso encontrar receita do lado da despesa. A opção pode cair na aquisição de bens e serviços e mesmo nos gastos com a presidência do Conselho de Ministros. Fica ainda por saber como é que Portugal vai garantir a meta do déficit em 5% este ano. Se vai contar ou não com a concessão da ANA, uma operação que ainda não tem luz verde da União Europeia. Fica-se agora à espera de segunda-feira, dia 15 de outubro, quando o documento vai ser entregue à Assunção Esteves e aos partidos políticos na Assembleia da República. António José Seguro esteve hoje em Paris com François Hollande. No final da reunião com o presidente francês, o líder socialista reafirmou o voto contra do PS no orçamento do Estado que vai ser apresentado na próxima segunda-feira. Ainda não conheço a proposta final, mas conheço há mais de um mês aquilo que é o quadro macroeconómico e aquilo que são as principais propostas. E por isso discordo e votarei contra, como já disse, esse orçamento de Estado. Este é um tema em destaque no Enfoque de hoje, juntamente com uma outra polémica lançada nos últimos dias. A maior parte da bancada do Partido Socialista está contra a redução do número de deputados na Assembleia da República. Também o PSD já fez saber que este não é um assunto prioritário. A proposta foi relançada para a agenda mediática por António José Seguro. Seguro avançou com a proposta no discurso do 5 de outubro, mas agora Carlos Zorrinho veio dizer que, afinal, o assunto não é prioritário. Contactada pelo Económico, a maior parte da bancada do PS já se tinha mostrado contra a redução do número de deputados na Assembleia da República e apontam como principal problema o timing escolhido por António José Seguro. Em momentos de crise, dizem, não é mais do que populismo e demagogia. Em defesa do secretário-geral, a direção do partido diz que não existe uma proposta de redução, mas sim de reforma do sistema eleitoral. Pormenores não são conhecidos. Defendi há 20 anos ou há 30 anos, em 97 na revisão constitucional podia ter-se feito isso e o Partido Socialista na altura não quis. Simplesmente há duas maneiras de reduzir. Ambas têm em comum reduzir-se naturalmente, mas uma maneira de reduzir é dizer, sim senhor, passa de 230 para 180. Mas o sistema eleitoral é um sistema que tem de permitir que os pequenos partidos sobrevivam na proporção dos votos dos eleitores. Tem que ser um sistema misto, com círculos uninominais e círculos de partidos. A outra maneira, que é pura e simplesmente matar os pequenos partidos. Uma das hipóteses passaria por garantir que uma percentagem dos deputados seja eleito diretamente pelas populações locais, sem sequer terem de pertencer a partidos, o que representaria uma aproximação maior entre eleitos e eleitores. Em 2010, um estudo do politólogo Manuel Meirinho sugeria que, com uma redução do número de deputados dos atuais 230 para 180, seria possível poupar 15 milhões de euros até ao final dos 3 anos de legislatura, na altura de José Sócrates.
Portugal tem 10 milhões de habitantes e 230 deputados, o que significa um deputado por cada 43.478 habitantes. Em comparação, a Grécia tem mais, 11 milhões de pessoas, 300 deputados e um rácio de 1 por cada 37 mil habitantes. Em Espanha, o Congresso tem 350 deputados para uma população de 47 milhões. Nuno Encarnação, deputado do Partido Social Democrata, e Francisco Ferreira da Silva, subdiretor do Económico, são convidados deste Em Foco desta quinta-feira. Obrigado a ambos pela vossa presença, Sr. Deputado. Começo por si. O país precisa de uma redução do número de deputados? O PSD foi muito claro e tem sido muito claro ao longo dos últimos anos. E assenta em propostas que é de todos conhecidos. Aliás, a primeira redução foi feita também por proposta do PSD, 250 para 230 deputados, e já há muitos anos que defende, aliás, do tempo do professor Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, que tinha tudo mais ou menos combinado com Francisco Assis, então líder parlamentar, de uma redução de 230 para 180 deputados. E por isso, isto é o que está no programa do PSD, é isto que está escrito para os 4 anos de mandato que nós temos pela frente, e agora para os 3 anos que faltam, e o PSD nesta matéria nunca vacilou, nem nunca teve alterações. O que eu acho notável é o Partido Socialista, nesta altura, aliás, o Partido Socialista não, António José Seguro, porque o Partido Socialista, pelos vistos, pensa de maneira diferente do seu líder, é António José Seguro, de repente, numa situação de uma crise iminente em Portugal, evidentemente. Uma crise. Há quem diga que até foi um favor ao Partido Social Democrata. Não, e ao governo. Tirar este coelho da cartola, porque era um coelho que estava completamente esquecido por parte do Partido Socialista, e de repente, do nada, não sei se no entusiasmo do discurso partidário ou qualquer coisa do género, diz que sim senhor quer reduzir o número de deputados e que lhe interessa fazer isso, finalmente, muitos anos depois, quase 10 anos depois, do PSD insistir nesta matéria. Mas o que se nota depois, ainda hoje, Carlos Zorrinho, que é o seu líder parlamentar, dizer que este não é um assunto prioritário. E por isso nota-se aqui um PS representado pelo seu líder e um PS que representa a bancada que está atrás do seu líder a desautorizar o próprio líder. E por isso aqui alguma coisa se passa que eu também gostava de perceber. Agora, o PSD nunca vacilou nesta matéria, sempre foi esta a proposta do PSD. Não por nenhum taticismo ou nenhum golpe eleitoral, não. É esta matéria, é este o pensamento do PSD desde há muitos anos atrás. Por isso, estamos confortáveis nessa matéria. Francisco Ferreira da Silva, Portugal precisa de tantos deputados? Não, acho que não, e isso já tem vindo a ser discutido ao longo do tempo e, como disse o Sr. Deputado, já havia praticamente uma ideia formada de que não precisa de facto de tantos deputados. Há outros países que têm menos deputados e não estão menos bem representados por as regiões ou quem está representado nos parlamentos não está menos bem representado por causa disso. Portanto, quer dizer, é um assunto que faz sentido, mas, como disse Carlos Zorrinho, não faz sentido nesta altura. Claro que não é o assunto prioritário deste momento, mas António José Seguro deve saber porque é que lançou este... O assunto prioritário deste momento é, de facto, o Orçamento do Estado, aprovado ontem em Conselho de Ministros, depois de uma maratona negocial de 20 horas. Que já acabou hoje. Que já acabou às 4 da manhã. É admissível que o Governo tenha recuado em alguns dos pontos mais polémicos, nomeadamente na questão do IMI, como aparentemente terão sido introduzidas algumas alterações? É admissível, aliás, tudo apontava, pelo menos daquilo dos indícios que iam aparecendo, que haveria um recuo da parte do Governo no que diz respeito ao IMI. Veremos depois, quando o documento for tornado público, se assim é ou não, mas tudo indicava que sim e fazia sentido na medida em que, já com o enorme aumento de impostos, como o Ministro das Finanças também fez questão de sublinhar, mais o aumento do IMI ia, de facto, penalizar muito os portugueses. Sobretudo na questão da cláusula de salvaguarda, que era o que estava ali em causa. E, portanto, é natural que o Governo tenha recuado nessa matéria. Sr. Deputado, quer-nos avançar com alguma... Eu não tive nas 20 horas de negociação dentro do Conselho de Ministros, mas quero também acreditar que possa ser possível ter uma outra alternativa que não essa da questão do IMI. Era uma verdadeira bomba relógio, a retirada da salvaguarda. Todos nós percebemos, ninguém pode esconder que, obviamente, uma salvaguarda que protegia durante 2 ou 3 anos uma subida
de 75 euros ou de 1/3 daquilo que era o seu aumento, porque atenção que os 75 euros, toda a gente só olha para os 75, não, mas se o IMI aumentasse 300 ou 400 euros, era apenas 1/3, que iria até 1/3, por isso poderia ser bem mais do que os 75 euros, mas é evidente que é uma pancada grande, como é óbvio. Agora, como em tudo... Mas, de qualquer das formas, aparentemente aquilo que está previsto, se não for agora, é em 2015. Sim, em escada, em regime de escada, porque dá para as pessoas, obviamente, se prepararem melhor, terem uma noção daquilo que vão ter pela frente e não converter em 2 ou 3 anos uma medida que tem que ser num ano só. Por isso havia aqui um ganho, obviamente, para as pessoas. Mas, quer dizer, o PSD tentará tudo por tudo para que esta medida também não seja tão penalizadora para os portugueses. Agora, é uma questão de matemática e de contabilidade ao fim do dia, porque o que este governo tem tido, este exercício, eu acho que estas 20 horas dentro do governo são perfeitamente o exemplo disto mesmo que o governo anda a tentar fazer. Havia um conjunto de medidas que foram pensadas por parte deste governo e que foram apresentadas à população. Uma numa primeira fase com a questão da TSU, uma outra na segunda fase com alternativas a essa questão que as pessoas não compreenderam e não a quiseram de todo. Nem mesmo até os empresários, na sua grande maioria, pelo menos aqueles que foram ouvidos, não a entenderam e o Governo não é questão de recuar. O Governo repensou e disse vamos tentar, em concertação social, tentar arranjar uma medida que sirva a todos e que toda a gente se sinta satisfeita, se é que há satisfação, obviamente, mas neste regime, nas metas que temos para cumprir, uma medida alternativa que seja menos penalizadora, que as pessoas se entusiasmem mais, por assim dizer, naquilo que são as nossas metas. Eu prevejo que o Francisco Ferreira da Silva vai ter uma opinião diferente, até tendo em conta aqui o artigo da opinião que assina numa página a cair na rua. Mas eu não entendo assim, eu percebo perfeitamente Económico. este artigo e acho que está bem escrito, evidentemente tem um excelente raciocínio, mas eu não tenho nenhum receio, não é o poder cair na rua, quer dizer, as pessoas acho que podem ter a liberdade suficiente em democracia de mostrarem que podem estar contra quantidade de coisas, mas podem também e devem ter a liberdade a seguir, dizerem quais é que são as alternativas do contra. E eu acho que isso é que se passou em Portugal. Por isso, as pessoas, houve ali um conjunto, naquela manifestação, na célebre manifestação convocada até pelas redes sociais, que foi ordeira, à exceção daqueles picos que nós sabemos que não são a nata daquela manifestação, mas acho que é uma demonstração da própria vivacidade do país e dizer ao Governo atenção que nós não concordamos com este conjunto de medidas. Por isso acho que é perfeitamente normal. Agora, para além disso, foi exatamente o que aquele Governo fez, ouviu esses manifestantes, porque são pessoas que elegem o poder político em Portugal e a seguir convocou a concertação social. Acho que é exatamente esta a medida que deve ser feita assim em Portugal. E em sede de concertação social tivemos muitas opiniões, tivemos alternativas e conseguimos pensar, Governo e parceiros sociais, em alternativas possíveis para ter medidas extra àquelas que foram apresentadas. Por isso acho que se o país continuar assim, com toda a gente envolvida, em que nos ajudem sempre a arranjar alternativas que achem que são melhores para o país, não é dar o poder para a rua, não é isso, é participar com as pessoas que estão na rua, que nos elegem a todos como deputados, ou como formando depois o Governo, o seu Governo, que nos demonstrem que poderá haver outros caminhos. E aqui eu acho que a rua se tem portado muito melhor que o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista está sistematicamente no contra tudo. Mas não se vê propostas alternativas, não se vêem propostas alternativas desse contra tudo. O que é pena, porque acho que a democracia ficava mais rica também nisso, não é criticar por criticar. E ainda hoje aquele beijamão de António José Segura, François Hollande, porque não é aquele François Hollande que era a esperança deste Partido Socialista, hoje é um François Hollande diferente. Diferente porque promete uma coisa e faz uma coisa completamente diferente a seguir, que não teve a força suficiente do seu discurso e daquele exemplo do socialismo europeu. Este é o nosso socialista europeu, não é? E que agora é um François Hollande diferente, já percebendo a realidade dos factos, em que não conseguirá materializar tudo aquilo que foi em campanha eleitoral. E, aliás, veja-se a queda abrupta nas sondagens de François Hollande e da confiança que tinha gerado no povo em pouquíssimo tempo. É curioso porque essa observação que está a fazer, Nuno, pode aplicar-se exatamente ao governo português. Não, mas veja uma coisa, João. O governo português teve outra história, que é esta. Nós entramos, aliás, há um governo formado a seguir a um memorando da Troika negociado em muito pouco tempo, e aliás percebe-se
que houve aqui alguns erros, aliás, o próprio Partido Socialista admite que houve erros, da frição das próprias contas do país, e nós não sabíamos que contas é que havia no país. E já isso ficou demonstrado. Havia buracos atrás de buracos que ninguém sabia de onde é que vinham. E foi preciso este tempo todo para apurar isso tudo. É evidente, com surpresas destas, não é? Com amigos destes, não precisamos de inimigos, por assim dizer, mas com surpresas destas, é natural que as coisas se tenham a corrigir. Agora, o que é interessante é, em França, perceber, o governo francês entrou agora em funções, já vive esta turbulência há muito tempo, já com o efeito Espanha, com tudo isso, e França com o AAA, e tem que reduzir substancialmente, parecia que estava tudo escondido e tapado, tem que reduzir substancialmente a sua despesa também. E França é França, não é? Um grande país, enorme riqueza, enorme produtividade. E os cortes de orçamento deste ano rondam uns 30 mil milhões, se não me falha a memória. Francisco, em relação a esta questão dos avanços e recuos do Governo em questões que se vão repercutir no Orçamento do Estado para 2013. Hoje, neste artigo de opinião que assinas aqui na última página do Diário Económico, com o título sugestivo "O Poder está a cair na rua", a certa altura diz isto que eu vou citar muito rapidamente. "O problema maior é a falta de consistência de Passos Coelho e a sua equipa, que Passos Coelho e a sua equipa estão a ter no estudo e desenho destas medidas que apresentam ao país. Um governo tem de saber quais são as decisões que melhor se adequam ao momento que o país vive e depois avançar. Não pode recuar. Caso contrário, o poder está na rua." É este, de facto, o grande mal do governo atual: impreparação, estudo insuficiente dos dossiês, que depois gera decisões não 100% certas. Eu acho que foi isso que nós vimos acontecer nestes últimos tempos, porque este governo herdou um país sobreendividado, que não se sabia bem de quanto era esse sobreendividamento. Aliás, eu escrevo também isso no artigo, e, portanto, tinha um problema grave para resolver. Tinha e tem um problema grave para resolver. A questão aqui é que a TSU foi lançada... E aí, nessa matéria, tem um benefício da dúvida natural, pela herança que recebeu. Exatamente, tem o benefício da dúvida total, porque foi uma herança muito pesada que recebeu. Agora, a questão é que, por exemplo, a medida da TSU é anunciada, tanto quanto se sabe, o Primeiro-Ministro toma a decisão de anunciar esta medida em poucas horas e não a discute com os parceiros sociais antes, não a discute com praticamente ninguém, a não ser a sua entourage, que achou que a medida estava bem desenhada, tecnicamente era correta e, portanto, havia que avançar. Eu acho que esse foi o primeiro grande erro. Foi o turning point, não é? Foi, porque as pessoas acharam que não podiam estar a tirar-lhes a elas, por um lado, para dar às empresas pelo outro. Ora, os próprios empresários acharam que isso também não era correto e, portanto, o Governo acabou por ficar entre dois fogos, porque nem aqueles a quem estava a beneficiar diziam que concordavam com a medida. E acabou por recuar face a isso e face às manifestações de rua de que já falou também o Sr. Deputado. E depois disso, vemos que o Ministro das Finanças anuncia um novo pacote e já está a falar, portanto, em mitigar aquilo que foi anunciado no que diz respeito ao IRS, e há a questão do IMI também, que está a andar para trás, e há também a questão dos despedimentos na função pública. Eu não estou a dizer que as medidas sejam corretas e que não devam ser corrigidas. O que eu estou a dizer é que, antes de serem anunciadas, deviam ser suficientemente estudadas e amadurecidas para que depois não tivessem que andar para trás. Porque estes avanços e recuos são vistos internacionalmente como realmente o poder estar a cair na rua. Nós vimos que a Moody's, na altura, disse que podia, inclusivamente, isto ter influência na notação de rating de Portugal, e a imprensa internacional estava espantada com o que estava a acontecer no nosso país. A maior parte da imprensa internacional, não é? Sim, uma grande parte. A esmagadora maioria. Sim, uma grande parte da imprensa internacional. Portanto, foi isso que aconteceu e é isso que eu acho que foi aí que este governo falhou. Porque até ao anúncio do Primeiro-Ministro, que foi, salvo erro, no dia 7 de setembro. Dia 7, sim. Tudo estava a correr muito bem. Nós vimos que mesmo nos mercados... Tendo em conta a conjuntura, não é? Exatamente, nos mercados internacionais, a taxa das nossas obrigações do Tesouro a 10 anos
tinha baixado em pouquíssimo tempo, em 2 ou 3 meses, salvo erro 2 meses, de 12% para 8%. Portanto, estava tudo a correr muito bem, estávamos a ser dados como um exemplo a nível internacional e de repente acontece isto. E depois, o Governo não tem a capacidade de saber ser firme naquilo que... antes estudar as medidas e depois ser firme naquilo que anuncia. Nuno Encarnação, estes avanços e recuos, estas hesitações do Governo são de facto um sinal de impreparação? Desde que não ponham em causa os objetivos traçados por quem nos empresta dinheiro, eu acho que não há nenhum temor de que se possa avançar e recuar em certas medidas. Tudo o que seja mais benéfico para a população portuguesa, ainda bem que há recuos, por assim dizer. Porque, de facto, os momentos vão ser... O caminho é tão estreito, as alternativas são tão poucas, e nós sabemos isso, todos nós sabemos isso, e não temos, de facto, alternativas de monta que se possam dizer, não, está aqui o milagre, é esta a via que nós temos. Tudo o que seja bom e que se ganhe mais tempo para pensar e repensar as medidas em que possa não penalizar tanto a população portuguesa, eu acho que é positivo. Eu já assisti a cargos autárquicos também, e é por vezes frequente uma pessoa entrar e ter uma ideia certa sobre determinada matéria, e ouvindo muita gente que tenha uma noção também exata daquilo que é o terreno do dia-a-dia, nós podemos mudar de posição, não há problema nenhum. Mas antes de tomar a decisão. Não, está bem, antes de tomar a decisão, mas também não houve aqui nenhuma decisão final. E vejam uma coisa, mesmo no Orçamento de Estado, e aliás recuemos todos os anos que há anteriormente, o Orçamento de Estado é algo que se entrega como uma base por assim dizer, de princípio do Governo, mas depois dentro do Parlamento, aquelas 3 semanas ou um mês que há a negociação, muita coisa se pode alterar. E houve muita alteração que o ano passado os deputados, até do PSD e do CDS-PP, propuseram das medidas orçamentais. O que se tem assistido aqui é que tem havido uma apresentação primeira do orçamento e até a apresentação do dia 14 ou 15 de outubro tem havido algumas alterações que acho que são todas, daquelas que se ouvem, que poderão surgir, que são seguramente benéficas para a população portuguesa. Mas as 3 semanas depois que daí ainda vão acontecer em debate no Parlamento, seguramente que outras medidas também poderão compensar. E é esta a ideia que nós temos e que, obviamente, vamos tentar tudo por tudo para que consigamos todos em conjunto pensar em medidas sempre alternativas. Nós temos um minuto. Sim, Francisco. Só muito rapidamente. Já pensaram que sempre que tomarem uma decisão que seja menos simpática, vão ter sempre contestação na rua e vão ter que sempre recuar em alguma coisa, que é isso que está a acontecer. Esse é que é o grande problema. É isso que se diz. Eu percebo o que diz. O poder que cai na rua, é isso. Mas nós temos 2 anos de enormes sacrifícios, todos nós sabemos que vamos ter. Agora, é evidente que é importante, por isso é que eu digo, falar com parceiros sociais, falar com a oposição, mas a oposição por si só já quis sair de cena, quer dizer, o Partido Socialista já se percebeu que a partir de agora não quer entrar em cena no que quer que seja, na reforma autárquica, na questão do Orçamento de Estado, em tudo. E isso é pena para este período, que é um período muito complicado da vida portuguesa, que nós temos forçosamente de sair, que nós ansiamos que chegue 2014 para termos a nossa liberdade outra vez em Portugal, que é coisa que não temos do ponto de vista financeiro. E é isso que este Governo, as pessoas podem não compreender muitas das medidas, mas é isso porque nós batalhamos todos os dias para que chegue rapidamente 2014 e que a partir de 2013 nós consigamos financiamento externo, que é aquilo que não temos. E só mais um dado positivo também. A PT, a EDP e a Brisa conseguiram-se financiar lá fora pela primeira vez. Este é um dado que acho que não é de menos importante. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença neste Em Foco. É sempre um prazer tê-los aqui em estúdio. Amanhã outro tema estará em foco.